Essas aulas são destinadas a profissionais de educação física que querem se transformar em coaches e head coaches de qualidade, né? Então você é um profissional de educação física, você é treinador, né? Tem amor pelo esporte ou pelo treinamento esportivo, gosta de trabalhar com multimodal, com crossfit, com cross training. Essas aulas são direcionadas para você, tá bom? Aulas de formação, para transformar você em um coach, um head coach, né? Como eu já fiz com mais de 360 pessoas no Brasil, né? Já formei quase 400 coaches no Brasil e vamos dando continuidade aqui a essa formação pelas nossas aulas online, beleza? Vou entregar os conteúdos como sempre mastigados, sempre disponível para tirar dúvida de vocês, né? Na hora que vocês precisarem, manda um direct ou manda mensagem na caixinha de mensagem e eu respondo com muito prazer para vocês, tá bom? Né? Site para inscrição das aulas é thiagopressão.com.br, beleza? Né? Tem um link na nossa bio com o Instagram e temos um grupo do Telegram também, onde a gente está conversando muito sobre treinamento, né? Essa semana agora nós tivemos uma conversa bacana sobre Covid, né? E o pós-Covid, alunos que retornam a treinar CrossFit depois de terem a patologia, né? Que está nos acometendo aqui no planeta. E vamos ter muitos temas bacanas para estar discutindo lá no nosso Telegram. Então entra na bio lá, você clica no link da bio e segue a gente lá nas aulas pelo Telegram e aqui pelo Instagram. Também estamos no Clubhouse e vem coisa bacana no Clubhouse aí para vocês, viu? Fiquem atentos aí aos nossos conteúdos diferenciados que a gente vai estar levando para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar de importante. Aqui, galera, novidade importante, certo? Muito em breve eu vou estar disponibilizando uma planilha de organização de treino para ensinar vocês em uma aula que será pelo Zoom, né? Será online e eu vou estar explicando o passo a passo da organização dos treinos no multimodal. Para você que quer implementar multimodal nos seus treinos, tem alunos de personal que quer aplicar ou até mesmo trabalha com pilates, alguma coisa e quer dar uma implementada diferenciada no seu treinamento, vou estar ensinando mastigado para vocês. É só vocês baixarem lá o Zoom e se inscreverem pelo nosso site nas aulas, que vão estar participando dessa aula especial, né? Um brinde super especial para vocês, beleza? Conteúdo muito bacana lá, tá? Vejo vocês. Então vamos começar a falar um pouco de ginástica, galera. Pessoal, indiquem as aulas para os colegas, direcionem para os amigos que acham interessante o nosso conteúdo, né? Que tem interesse em estar aprendendo um pouco mais com essa nossa experiência, né? E eu agradeço profundamente a todos, beleza? Vamos lá falar um pouquinho de ginástica. Galera, a ginástica, como eu já falei há um tempo, né? E muito provavelmente você que já pratica o CrossFit já deve ter percebido isso, né? A ginástica que nós treinamos não é necessariamente a ginástica que nós vemos nas Olimpíadas, né? Por exemplo, nas Olimpíadas nós temos a oportunidade de ver várias provas da ginástica. Tem a prova do cavalo, né? Aquela prova que é um banco fixo, o atleta às vezes rodopia, às vezes fica de cabeça para baixo em cima do implemento, né? Nós temos provas na argola, nós temos provas na barra fixa, nós temos provas no solo, né? Em projeção. Então todas essas provas são provas relacionadas à ginástica olímpica, né? Felizmente, né? Eu digo felizmente porque entendendo um pouco mais da ginástica olímpica, ao meu ver, seria praticamente impossível de ser trabalhado em aulas coletivas, né? A gente trabalhar os fundamentos e a base da ginástica olímpica em uma aula coletiva, com qualquer evoluçãozinha, seria extremamente inviável em grupos grandes, né? Principalmente misturado com outras modalidades, né? Então, graças a Deus, no CrossFit, nós não aplicamos a ginástica olímpica na essência dela, né? Nós apenas tiramos alguns movimentos que são utilizados na ginástica olímpica dentro do nosso bloco de treinamento, tá? Então você vai lá fazer um treino. Essa semana nós tivemos um treino que tinha pé na barra e peito na barra, né? Só que muito diferente do que a gente vê na ginástica olímpica, que na ginástica olímpica o critério de avaliação é a destreza de movimento. Então, quão pleno e contínuo é o movimento, o quanto a pessoa domina a movimentação. Isso são pontos determinantes para quem pratica ginástica olímpica ter uma pontuação máxima, né? São detalhes que outrora dentro do nosso esporte passam meio que desapercebidos, né?
nós geralmente queremos a capacidade de trabalho, capacidade de realizar 20, 30, 40, 50, 100 pull-ups sem soltar a barra, né? Então, o objetivo primário do nosso esporte é realizar um volume de movimentações alto e conseguir se manter nessa atividade por um tempo maior, né? Então, o objetivo no cross não é eu fazer lá uma coreografia de 3 a 6 minutos, como é na ginástica olímpica, né? O pão barra fixa lá, vou fazer várias piruetas, giros, uma apresentação que pode durar de 3 a 6 minutos, né? E dentro desse tempo eu tenho que demonstrar completo e total domínio sobre as movimentações ginásticas. Esse não é o objetivo do nosso esporte, né? Nosso esporte tem como objetivo realizar movimentações continuadas, vários movimentos, né? E esse volume de movimentação, essa tentativa de realizar muitos movimentos, né, acaba nos aproximando muito aos pontos de fadiga, né? Então, o nosso atleta do cross, muito comumente durante um WOD, ele vai chegando ao perfil de fadiga porque eu estou pegando uma capacidade específica que seria mais ligada à força e controle, no caso da ginástica olímpica, e estou associando ela à resistência, né? Como todos nós sabemos, nós temos fibras musculares que têm perfil de resistência, fibras musculares que têm perfil de força, né? E não necessariamente toda fibra com perfil de força não é resistente, mas a boa parte delas, né, a grande maioria das fibras que têm grande capacidade de força, tem uma tendência a serem fibras que não têm uma grande resistência, né? A briga do trabalho dentro do CrossFit, a briga de desenvolvimento das capacidades físicas dentro do CrossFit é basicamente essa: é eu aumentar essa minha capacidade de resistência nas minhas fibras de força, né? Existem várias formas possíveis de realizar isso, né? Alguns treinadores optam por desenvolver de forma larga a força para que o cara possa ter um volume de resistência maior, né? Então, se eu consigo realizar ali 10 repetições com 25 quilos preso na cintura, existe uma projeção muito grande de eu conseguir fazer muitas repetições sem esse peso, né? Então, um volume de repetições maior, né? Um volume de resistência maior. E aí, frente a essa situação, você pode ter essa estratégia. Existem outras estratégias que podem corroborar dentro do nosso esporte, mas ele é um esporte que se diferencia da ginástica olímpica. Mas precisamos ter esporte diferente da ginástica olímpica, precisamos treinar diferente, 100% da ginástica olímpica, né? Como é que vai ser esse treinamento, né? Em qual norte eu posso estar guiando ele? Cara, o treinamento da ginástica, ele pode e deve usar dos fundamentos básicos da ginástica olímpica, né? Então, o entendimento do aluno, do praticante ou do professor, entender os fundamentos da ginástica olímpica, porque os fundamentos se relacionam com a realização de um movimento. Os fundamentos não se relacionam, não estão em tanta especificidade do que o pessoal imagina. Então, realizar educativos da ginástica, fortalecimentos específicos, isometrias em L-sit, né? Todo esse trabalho de base vai aumentar o controle que você tem sobre o seu corpo. E esse controle é determinante para que você consiga realizar atividades por longa duração, né? Então, se eu não tenho controle sobre o meu corpo, se eu realizo um movimento ali supostamente na força, né? Se eu supostamente sou um cara forte e sou um cara sem sobrepeso, né? Sou um cara que tem muita força e não estou acima do meu peso padrão. Se eu tenho ali 1,70 m e peso ali 78, 79 quilos, eu estou num bom peso em relação à minha altura, né? Mesmo eu sendo um cara muito forte, a partir do momento em que eu começo a usar, que demanda 100% de força e por técnicas, eu me desgasto mais para realizar os movimentos da ginástica. E, consequentemente, esse desgaste vai antecipar o meu ponto de fadiga, né? Então, a meta no cross é você realizar um WOD lá de 10, 15, 20 minutos ininterrupto, continuado, né? Se vocês puderem observar competições no nível internacional e nacional, muito provavelmente você vai ver atletas fazendo esse tipo de proeza, né? Realizando movimentos continuados, realizando 15 minutos de uma atividade praticamente ininterrupta, né? Acho que um mod que marcou muito e é relativamente recente, né?
Atalanta, quem assistiu a Atalanta, né? O cara faz 100 pistas, 100 handstand push-up, 200 pistas, 300 por hora. Se você assistir com atenção, os atletas internacionais, eles conseguem realmente se manter uma certa continuidade, né? Eles criam estratégias, ó, pequenas quebras e tudo mais, fazem parte do processo. Dentro de uma competição de alto nível, nem sempre é o melhor parâmetro de avaliação, né? Pelo menos não na parte ergonômica, né? Na parte de saúde. Mas eles conseguem ter uma certa continuidade, né? E essa continuidade é reflexo do conhecimento que ele tem do próprio corpo dele. Então ele sabe quantas repetições máximas ele consegue realizar em determinado movimento, né? Então, se eu sei que eu consigo realizar 40 barras fixas sem soltar a barra, um exemplo, eu tenho esse pé, eu tenho essa marca, eu sei a capacidade do meu corpo. Com esse tipo de conhecimento eu consigo traçar estratégias mais assertivas para me manter mais tempo na atividade, né? Isso não é uma descoberta extraordinária, né? Isso é uma coisa até óbvia, né, de eu estar falando. Se você tem 2, 3 anos que treina, com certeza absoluta já sabe disso. Se você porventura não sabe, merece um pouco mais de atenção na leitura e na observação do que acontece dentro do box, né? Então, os alunos que conseguem ir melhor nos WODs, se destacam mais no box, né? Muito provavelmente são alunos que são bons de estratégia, têm a cabeça no lugar, vão com calma, não aceleram demais movimentos. Então, partindo dessa premissa, o controle da ginástica ele se torna essencial. Então, voltando lá para o começo da nossa aula, eu comparei a ginástica olímpica com a nossa ginástica. Nós já sabemos que são coisas completamente diferentes, né? Na prática, né? Na prática específica. Mas no bloco de treinamento elas podem corroborar por caminhos semelhantes até determinado ponto. Então, o controle corporal ele vai lhe dar domínio, vai proteger suas articulações em movimentos complexos como o da ginástica. Então, é muito comum você ver alunos realizando um pull-up totalmente descontrolado, relaxado, não consegue conectar um movimento no outro, não tem um entendimento do trabalho de coordenação motora. Esse trabalho de coordenação motora ele é desenvolvido numa parte técnica, numa parte com calma, que você vai realizar determinados movimentos sem fadiga percebida e vai conseguir acertar a coordenação daquela movimentação. A partir do momento em que você abdica desse tipo de trabalho específico, né? Uma elevação de perna em extensão para fortalecer o abdômen, né? De um trabalho de controle de ombro, você acaba abdicando da saúde articular do seu aluno, do teu cliente, né? Então, teu aluno, teu cliente não tem consciência disso, né? Ele não entende, ele quer fazer força lá até cansar. E é interessante que você oriente eles para qual o objetivo de cada WOD, né? Ele tem que realizar a tarefa que você passa, cumprindo o objetivo que você estipulou para aquela atividade. Então, se você colocou como objetivo um WOD de 15 minutos e no final do WOD aquele atleta não passou nem 7 minutos ativo, né? Ele teve que descansar mais de 1 minuto entre cada bloco, ele foi muito ruim, muito provavelmente a adaptação que você realizou para o movimento foi ruim para ele, né? Ele muito provavelmente não tem força suficiente ou não controla o corpo de forma exímia para que possa estar economizando energia e se mantendo mais tempo em atividade, né? Toda essa parte de economia de energia vem daquela nossa primeira discussão, da primeira aula que eu dei sobre mobilidade lá com o Zic, né? Então, se você não tem uma capacidade de mobilidade e flexibilidade viável para realizar os movimentos da ginástica, você vai estar lutando além do seu peso corporal com a musculatura antagonista da tua movimentação. Se você não consegue ter flexibilidade para posicionar o braço atrás da linha do ombro, muito dificilmente você vai fazer um pé na barra, um pull-up de forma eficiente, e mais dificilmente será ainda conectar os movimentos, né? Conectar um movimento ao outro, né? Então essa flexibilidade, essa mobilidade, ela se torna determinante no bloco de treinamento, né? Seguindo, nós temos um grupamento muscular que ele é determinante na ginástica, né? Então todos os trabalhos de controle, de movimentação partem de uma única articulação. A nossa ginástica que nós utilizamos no box, com exceção do pistol, que é um movimento realmente prioritariamente membro inferior, né? Perna, pistol é um agachamento de uma perna só, é realizado com o membro inferior.
poucas técnicas ou movimentos específicos do tronco podem auxiliar de forma efetiva nesse movimento, né? Mas tirando ele, todos os demais movimentos da nossa ginástica vêm do membro superior, do tronco. E quem conecta o tronco com o braço é o nosso queridíssimo ombro, né? O ombro é uma articulação determinante nos movimentos da ginástica, não só nos movimentos da ginástica, como também em muitos levantamentos de peso, muitos levantamentos de peso olímpico e muita coisa. Então, esse músculo do ombro, essa articulação do ombro, é necessário que o professor tenha um entendimento de como ela é composta anatomicamente, né? Então você tem que saber que você tem um manguito rotador, você tem uma cápsula articular que protege esse húmero ligado a essa cavidade glenoide, né? Que esse húmero é envolvido por tendões e por músculos, e entender e saber onde está cada um desses músculos, e se porventura talvez esses músculos estão com uma condição saudável de movimentação, se torna muito determinante dentro da ginástica, né? Então às vezes eu costumo ver muitos vídeos de colegas postando mobilidades, né, articulares. Não, eu sinto dor no punho. Aí o cara posta lá 7, 8 vídeos falando de mobilidade articular do punho, né? Eu sinto dor no punho quando eu faço um clean, eu sinto dor no punho quando eu faço um handstand push-up, né? Muito provavelmente essas mobilidades vão funcionar para o punho, né? Mas é importante salientar que o punho não é a alma do teu problema, né? Então, as doenças, galera, que nós temos normalmente, né, são tratadas em cima do ponto da doença e não com os sintomas da doença. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso? A dor do teu punho, quando tu faz um handstand push-up, quando tu faz um handstand walk, ou quando você faz um clean pesado, né, um snatch, aquela dor do teu punho, muito provavelmente não está no punho o motivo da dor, né? O motivo da dor muito provavelmente está no seu ombro, né? No caso, a ausência de capacidade de movimentação do seu ombro sobrecarrega a menor articulação, que é o seu punho, né? Então, o punho é acreditado que diz assim, né? Só quebra para o mais fraco, quanto mais fraco é o punho. Se eu comparar a articulação do punho com a articulação do cotovelo, com a articulação do ombro e com as minhas articulações paravertebrais, a minha articulação do punho é a articulação mais frágil, né? Ela tem um volume muito grande de microarticulações e ela é muito sensível. São ossos muito pequenos, com ligamentos muito pequenos, com tendões muito pequenos. E essa atenção que você tem que dar, que você que é treinador e coach tem que saber, identificar os músculos que fazem parte desse manguito rotador, né? Então, redondo menor, redondo maior, infraespinhal, supraespinhal, né? Musculatura do peitoral, ela influencia o manguito rotador. Tudo isso você necessita de ter saúde nessas articulações para que você possa realizar os movimentos da ginástica. Caso isso não aconteça, você vai começar a realizar compensações de movimento. Então, vai realizar um pull-up, você vai acabar fazendo um pouco mais na força do que com um movimento fluido, né? Com domínio de movimentação, vai fazer um handstand push-up mais na ignorância mesmo, né? Fazendo na força, às vezes nem encaixando a cabeça, né? Muitos atletas que têm uma grande problemática de flexibilidade sentem muita dificuldade de fazer o encaixe da cabeça, né? Encaixar a cabeça alinhada com a orelha, alinhada com o braço, com o handstand push-up. E essa dificuldade vem da baixa flexibilidade, né? Se eu não tenho uma flexibilidade, se eu não entendo os músculos que eu tenho que trabalhar, os músculos que têm que estar saudáveis durante as movimentações, eu não consigo dar atenção específica. Então entendam, se eu sei que o meu redondo maior, meu redondo menor, meu infraespinhal, meu supraespinhal e minha musculatura anterior influencia no meu manguito rotador, eu posso trabalhar esses músculos de forma isolada em algum momento, né? Muitas vezes nós escutamos alguns treinadores inexperientes, né? Ou os nossos colegas da musculação, né? Falando que musculação é fundamental, a galera treina lá no CrossFit, mas vem para cá para musculação para fazer o fortalecimento. Cara, treinamento esportivo é essencial, né? E faz parte do treinamento esportivo, dentro de todas as estratégias que você pode utilizar, fazer o fortalecimento localizado de músculos relacionados com movimentos primários no esporte, né? Então,
Se eu tenho um movimento primário no meu esporte, em algum momento eu posso trabalhar de forma isolada, posso e devo trabalhar de forma isolada as musculaturas relacionadas aí, né? Então, fazer um fortalecimento específico, né, de um redondo maior, de um redondo menor, de um infraespinhoso, de um supraespinhoso, de músculos, um elevador da escápula, né, que estabiliza a escápula durante as movimentações. Esse tipo de estratégia é uma estratégia muito inteligente, né? E muitos treinadores que usam dessa inteligência fazem isso, né? Tiram um dia de treino específico, às vezes, como é um treino articular e tudo mais, você acaba demandando de um dia de recuperação. Então, a pressão, quinta-feira eu estou muito quebrado, treinei muito forte, segunda, terça e quarta, quinta-feira eu quero dar um off. Cara, em vez de dar um off, faz um treino específico lá, faz um trabalho individualizado, faz um trabalho localizado naquela musculatura. Pressão, meu redondo maior já é muito preso, não consigo mexer meu braço. Cara, tira lá aquela horinha do rest day e usa para mobilizar aquela musculatura, né? Para soltar aquela face muscular, porque essa soltura e essa capacidade de movimento que você vai dar para o teu cliente, ela vai refletir de forma muito positiva para ele, né? Óbvio que nós temos um foco muito grande de desenvolvimento de força, e a grande maioria dos nossos alunos, né, não sei no box de vocês, mas lá na Cangaço eu tenho mais mulheres que homens treinando, né? E os movimentos da ginástica se mostram extremamente desafiadores para as mulheres, né? As mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer uma barra fixa na força, né? Eu tenho muitas mulheres que têm dificuldade de fazer uma flexão dura, né? Um apoio de frente durinho, realizado na força, elas não conseguem fazer, né? Elas sofrem muito. Então, esse desenvolvimento de força para membro superior de mulheres acaba sendo uma problemática nacional, mundial, eu diria, né? Elas têm que desenvolver. Óbvio que existem países que têm um background de esporte diferente do nosso país, né? E isso corrobora de forma positiva, soma de forma positiva no desenvolvimento motor desse indivíduo, né? Mas no nosso país, realmente, as mulheres, elas têm uma força de tronco muito pequena, não são tão fortes. E aí isso demanda de uma atenção maior, envolvendo todos os movimentos da ginástica, tá bom? Pergunta aqui rapidinho do Hugo. Pressão porque a galera não foca mais no fortalecimento do ombro e outras musculaturas, antes de colocar a galera para fazer já desenvolvimento na barra. Já consigo entender isso, Então, galera, a pergunta do Hugo aqui é porque a galera geralmente direciona o aluno para uma parte específica, né, já diretamente para o ódio e tudo mais, e acaba que pula essa fase de fortalecimento, e pular essa fase não vai ser uma coisa saudável, né, vai ser prejudicial para o cliente, para o aluno, para quem está praticando a modalidade. Então, é fundamental que você realmente tire um tempo da sua planilha para fazer fortalecimentos locais, né? Alguns boxes, eu já vi alguns boxes em Fortaleza até trabalhando com aulas tipo musculação, né? Não falando musculação aqui específica e tal. Tô tendo ótimos resultados, claro que vai ter ótimos resultados, né? Tá fazendo um trabalho específico em músculos específicos para que você possa estar utilizando daqueles músculos dentro do movimento, né? Um detalhe importante, Hugo, em relação a essa colocação que você fez, é que existe um detalhe no treinamento esportivo que se chama transferência de força, né? Então, e é devido a esse detalhe que os nossos coleguinhas da musculação, quando vêm direto para o CrossFit, né? Então, às vezes é muito comum, nós temos muitos clientes que fizeram musculação por muitos anos da vida, né? Eu mesmo pratiquei musculação durante 10 anos, né? 10 anos treinando, né? Apesar de não parecer, né, pessoal? Sou pequenininho, magrinho, né? Mas pratiquei musculação durante 10 anos e nem toda aquela massa magra que eu ganhei, nem toda aquela força que eu consegui desenvolver lá na musculação, eu tive transferência dentro do meu esporte, né? Então, é necessário ter um entendimento para que, posterior a esse trabalho de fortalecimento, você tenha o trabalho de transferência de força, né? Você consiga transferir aquela força que você desenvolveu de forma específica, num treino específico, de uma musculatura específica, e aquela força possa ser transferida para o meu movimento final, né? Para o meu pull-up, para o meu muscle up, para o meu muscle bar, né? Para o meu handstand walk, para o meu handstand push-up, né? Então, o fortalecimento local é fundamental, mas saber as formas de transferência acaba sendo também muito importante, né?
Ganho de massa magra, isso ele corrobora de forma positiva para as articulações, ele dá saúde para a tua articulação. Mas se você não desenvolve um trabalho de transferência dessa força, né, se você não sabe fazer esse tipo de trabalho, aquele desenvolvimento vai se restringir especificamente à proteção articular, né, não vai se transferir para movimento, né, e isso é um dos, entre aspas, segredos do treinamento esportivo, né. O treinamento esportivo ele nos ensina a fazer isso, né, a desenvolver capacidades e posteriormente ao desenvolvimento dessa capacidade eu transferir essa capacidade na prática para o meu esporte, né. O nosso esporte ele tem uma vantagem em relação a outros esportes, na minha opinião, né, claro. Nosso esporte já é o movimento que nós vamos trabalhar de forma tanto na base quanto na parte específica, né. Nosso esporte avalia condicionamento físico realizando movimentos de fortalecimento. Então, boa parte dos movimentos que nós realizamos dentro do boxe são movimentos já da parte de preparação, né? Então, se eu faço uma barra fixa, querendo ou não, já estou fazendo esse fortalecimento, né? Se eu faço um supino pesadão, aquilo vai transferir para um ring muscle up, né? São movimentos que facilitam muito essa transferência de força, né? Mas se você especializar muito o educativo, viu? Então, fizer exercícios muito pontuais, muito locais. E se você perdurar demais em cima desse fortalecimento específico, se não tiver um período de começo, meio e fim, você acaba não conseguindo transferir aquele ganho de força local para um movimento específico. E aí você vai usufruir apenas de um dos benefícios do fortalecimento local, que é a proteção da articulação, né? Você não vai usufruir do volume de movimentação, que é o que a gente quer dentro do treinamento, né? Minha amiga Simone Perdigão aqui entrando na live. Abraço, mestra, saudade de você, viu? Então, galera, vocês precisam entender disso, né? Ginástica olímpica é diferente da nossa ginástica, mas as bases e os fundamentos da ginástica olímpica podem e devem ser trabalhados na nossa ginástica convencional, né? Muitos movimentos da ginástica partem do controle corporal, e esse controle corporal ele só vem com a prática técnica. Então preciso ter um movimento técnico, preciso melhorar o meu domínio do meu corpo durante a movimentação, para que eu economize energia durante o exercício que eu estou realizando. E obviamente quando eu economizo essa energia eu acabo me perdurando mais em atividade, né? Consigo ficar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos ou até mais tempo, né? Nós temos atletas no Brasil que conseguem ficar por muito tempo em atividade mantendo o mesmo ciclo de movimentação, o mesmo ciclo de força, né? Tem realmente um condicionamento aeróbico muito bom e uma capacidade de resistência de força muito alta, né? E aí, galera, você precisa fazer esse foco, né? Então, lá no começo de novo, estamos falando de ginástica, galera. Ginástica no multimodal ou no cross, beleza? Então, essa ginástica, vocês precisam entender da diferenciação da ginástica olímpica para nosso tipo de ginástica. É interessante que vocês entendam que os trabalhos de base para as duas ginásticas funcionam de forma exímia, né? Importante que vocês entendam que quanto mais eu controlo o meu corpo durante o movimento da ginástica, mais eu economizo energia durante a movimentação, faço menos força. Então você não pode fazer um pull-up e parecendo uma perereca suicida, com as pernas abertas, fechadas, flexiona, maluco, né? Talvez você consiga realizar 7, 8, 9, 10 movimentos, mas não vai conseguir fazer 70, 80, 90, 100. E principalmente não vai conseguir manter o padrão de movimento, e sem manter o padrão de movimento você gasta energia. Se você gastar mais energia, você vai entrar em fadiga mais rápido. E aí segue um efeito cascata na situação, né? É importante que você, treinador e head coach, entenda dos músculos que corroboram dentro da articulação do ombro, que é a articulação prioritária nos movimentos ginásticos. Então, você tem músculos que compõem essa cápsula articular. Você precisa que esses músculos estejam saudáveis e que eles tenham força, né? E eu recomendo demais um treino específico para articulação do ombro, né? Um treino de rotação externa com elástico,
um treino de elevação com pezinho, né? Abdução, retropulsão articular, né? O movimento de retropulsão é um movimento muito útil dentro do CrossFit, ele vai auxiliar na estabilização da escápula de vocês. Da mesma forma que a depressão escapular também é um movimento que soma de forma muito positiva, né? Então você tem que saber anatomia, tem que entender que tem que ter mobilidade para realizar o movimento, né? Tem que ter controle corporal, eu preciso controlar o meu corpo durante a movimentação da ginástica. Às vezes eu escuto muitos alunos que reclamam pressão, mas dessa forma que você está fazendo é mais difícil de fazer, né? Eu sinto muito mais fácil quando eu relaxo a perna, quando eu relaxo o quadril, quando eu faço o escorpião, né, no handstand walk. Infelizmente, pessoal, essas adaptações, né, essas modelações que o nosso corpo faz dentro do movimento para que ele consiga realizar uma tarefa, nem sempre são ergonômicas, nem sempre elas são saudáveis, né? Então, você fazer o escorpião no handstand walk, está expondo sua lombar, está expondo sua coluna, está expondo seu core, né? E está sobrecarregando a articulação do ombro, porque muito provavelmente você não tem mobilidade no ombro para realizar o movimento, está compensando com todas as outras articulações, né? Realizar isso uma vez ou duas vai passar desapercebido, mas ao longo do tempo, com a prática, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode começar a sentir dores severas. E essas dores são disso. E aí você vai precisar parar onde você está, regressar para aprender a técnica ergonômica, a técnica correta, e posteriormente evoluir dentro da movimentação ginástica, né? E isso acontece não somente nos ginásticos, né? Nos levantamentos de peso também acontece muito isso, nos movimentos de endurance, né? De resistência. Muito atleta correndo errado, não sabe posicionar o pé, não sabe posicionar o joelho, não sabe se movimentar e, consequentemente, reclama que a corrida é muito ruim ou muito difícil. Você foi homem para aprender toda a parte técnica de um pull-up, de um handstand push-up, de um snatch, e acha que a corrida é inerente, vai ser natural. Ah, a corrida é natural, vou correr aqui e vai dar certo. Infelizmente não funciona assim, né? A corrida também tem técnica. E é preciso que você aprimore essa técnica para que você possa estar realizando de forma continuada o treinamento, né? Se você não faz isso, será sempre um bloqueio, né? Ele não vai melhorar, só vai piorar, né? Então, entendi a anatomia, entendi do manguito rotador, entendi dos músculos relacionados à articulação do ombro, consigo liberar e soltar esses músculos, consigo fortalecer esses músculos, consigo controlar o meu corpo. Partindo dessa premissa, aí nós vamos começar o treinamento verdadeiramente de resistência, né? Esse trabalho de resistência, de modo geral, ele acaba fazendo com que você desenvolva a parte miofibrilar e ganhe uma consistência muscular diferente. Então a tonicidade do teu músculo muda, né? E aquilo dá um status diferenciado em relação à força. Muitos alunos inexperientes ou coaches que não entendem muito de ginástica acabam não entendendo que o trabalho ginástico feito com peso corporal muito dificilmente vai corroborar numa hipertrofia articular, né? Então, todo trabalho de hipertrofia, galera, todo ele vai ser feito com sobrecarga externa. Quero hipertrofiar meu deltoide, posso morrer de fazer handstand push-up, né? Muito provavelmente ele não vai hipertrofiar de forma significativa. Mas se eu fizer um press com carga, papai, aí dá bom. Responde de forma positiva, né? Para essa finalidade. Então, voltando para a nossa parte mais estética, né? Os movimentos ginásticos são excelentes para serem trabalhados, por exemplo, em próprias mulheres, né? É muito comum vocês escutarem as mulheres reclamando: eu estou ficando muito forte, mas as movimentações ginásticas dificilmente vão hipertrofiar o tronco da mulherada, né? Então, você, mulher que treina, né, realize mais movimentos ginásticos, né? Ele vai fortalecer sua articulação do ombro, vai fortalecer seu core e muito dificilmente você vai hipertrofiar fazendo isso. O trabalho de hipertrofia ele é muito mais relacionado com atividades com sobrecarga externa. Peso. Para hipertrofiar, eu preciso de peso.
Se eu realizo uma movimentação ginástica com o peso do meu corpo, dificilmente eu vou ter um aumento de volume muscular. Eu tenho um aumento em outros compartimentos fisiológicos do meu corpo, né? O espaçamento das miofibrilas aumenta, né? A capacidade de armazenamento de glicogênio aumenta, a capacidade de mitocondrial aumenta, né? Mas a hipertrofia mesmo, propriamente dita, ela não acontece de forma tão eficiente quando você usa movimentos com peso corporal, né? E eu não estou falando nada novo, isso é uma coisa bem antiga e bem velha. Espero que a grande maioria de vocês já soubessem disso, né? Já entendam que não corrobora dessa forma, né? Mulherada às vezes fala, pressão, vou ficar muito forte. Rapaz, coleguinha, tantos amigos meus e amigas que querem ficar muito forte e não conseguem. Você no máximo vai ganhar um tônus muscular um pouquinho melhor, né? Vai ficar mais tonificado e vai conseguir melhorar a sua movimentação ginástica, os movimentos da ginástica. Então, galera, falamos já muita coisa, né? Falamos de mobilidade, falamos de conhecimento da anatomia da articulação do ombro, que é a articulação primária da movimentação, a importância de você, coach, head coach, entender e saber conhecer esses músculos que são relacionados à articulação do ombro, beleza? Falamos do controle corporal. O controle corporal é fundamental para que você possa evoluir dentro da ginástica, né? Atletas que controlam o corpo deles realizam movimentos ginásticos com muito mais facilidade. Não há absolutamente nenhuma discussão sobre isso, beleza? E estamos falando agora na parte final, desenvolvimento da resistência. Pressão, como é que eu vou conseguir fazer 100 pull-ups mantendo o mesmo padrão de movimento? Nossa, um grande desafio, né? O volume de movimentações de um movimento ginástico, para que ele realmente seja desenvolvido e você consiga crescer nele, vai refletir, querendo ou não, não só nas funções orgânicas, como nas funções neurológicas, né? Como assim, pressão? Eu vou precisar usar de exercícios com peso e vou precisar usar de exercícios com peso corporal. Eu preciso fazer um trabalho combinado dessas duas vertentes de treinamento, para que eu possa estar ganhando, aumentando esse meu volume de movimentação ginástica, né? Então, preciso ganhar um pouco mais de força. Esse ganho de força ele pode ser feito com o peso corporal, claro. O peso corporal você ganha força. Você não faz com trabalhos com peso corporal, é hipertrofia muscular, né? Ela acontece de forma muito singela. Talvez se você for um sedentário, né? Sou sedentário aqui há 3, 4 meses, vou treinar, faço só ginástico, ganhei massa magra, talvez você aumente o acúmulo de glicogênio muscular e com certeza você pode aumentar a massa magra nesse início, mas isso não é comum em atletas treinados, né? Esses que já são mais treinados, tem mais 1 ano, 2 anos, 3 anos de treino, essa turma não hipertrofia com o movimento ginástico não, né? Mas partindo da parte da resistência e como aumentar esse volume de movimentação da ginástica, nós temos várias estratégias que podem ser tomadas, né? Dentre as várias estratégias, uma estratégia que eu costumo falar de forma muito latente para os meus atletas, né? Então tem até alguns deles aí assistindo a aula, abaixo de peso, né? Então é muito comum nós termos pessoas com sobrepeso dentro dos boxes de treinamento, né? Então é muito comum. Se eu não me engano, eu não tenho certeza desse dado, mas acho que 80% da população tem algum tipo de sobrepeso, né? Não é obesa, mas está com peso acima do peso ideal. E esse tipo de sobrepeso, por exemplo, eu mesmo, pressão, estou com um leve sobrepeso, né? Eu peso 85 quilos, tenho 1,71 m de altura. Então, o ideal para mim era que eu pesasse entre 77 e 80 quilos, né? Então eu estou 5 quilos acima do meu peso padrão. Se eu quero melhorar o meu movimento ginástico, o caminho mais rápido de todos é a redução do meu peso corporal, né? É mais rápido eu perder peso do que eu ganhar força, é mais rápido eu perder peso do que eu ganhar resistência, né? É um caminho muito mais simples. Se você já é ativo, com uma boa nutricionista, você consegue perder aí
1 quilo por mês sem nenhum sofrimento, 100% de saúde, né? Minha esposa é nutricionista e eu posso ver isso facilmente, né? Sem grandes sacrifícios você perde 1 quilo por mês, comendo até muito, né? Achando até que está comendo demais, e você consegue, e 1 quilo por mês, ao longo de meses, você consegue alcançar o que você deseja de perda de peso, né? Muitas pessoas e muitos atletas acabam achando que por perder peso vão perder força, né? Nosso esporte é um esporte de força, exige muita força, muita potência, né? Indiscutivelmente. E existe meio que esse fantasma aí assondando a cabeça da galera. Então às vezes você vê aquele atleta lá com sobrepeso, gordinho, né? Que acha lindo bater foto sem camisa com aquela barriga balançando, e fala que não quer perder peso porque vai perder força, né? Infelizmente já se provou cientificamente que esse raciocínio é um raciocínio equivocado, né? A perca de força, que em suposição acontece se você perder peso, é apenas em 2 momentos. Em um primeiro momento, se você usar de estratégias de perca de peso não lógicas com a sua prática esportiva. Então, se eu treino CrossFit, eu preciso de energia, eu preciso de carboidrato. Se eu vou meter um jejum intermitente para perder peso, é óbvio que eu vou perder força, né? Eu perderia força em qualquer coisa que eu fizesse, porque eu não tenho carboidrato, e carboidrato é ligado à minha capacidade de força, né? É ilógico eu achar que vou fazer um jejum e não vou perder força, né? Outra forma de você ter uma perca de força em suposição é você usar uma estratégia nutricional que você queira perder muito peso em pouco tempo, porque toda e qualquer restrição calórica vai reduzir o teu aporte de carboidrato. Se eu tenho uma restrição calórica e vou diminuir meu aporte de carboidrato, consequentemente eu vou diminuir a minha força, né? Eu não tenho como me escapar disso. Mas partindo de uma dieta adequada, combinada com o seu nutricionista, direcionado, partindo com um objetivo palpável, né? Eu consigo perder 1 quilo por mês. Isso é possível, isso não é impossível, isso é fácil, né? Eu conheço alunos e clientes que, agora mesmo no Performance, uma colega nossa que é nutricionista, que faz o treinamento comigo, conseguiu baixar aí quase 4% de percentual de gordura e aumentou a massa magra dela fazendo uma dieta em exposição para diminuir o peso. Não teve perca de força, não teve perca de resistência, só ganhos, porque fez acompanhada com um profissional. No caso, ela é um profissional, é um profissional de nutrição, né? Não erra na parte alimentar, e teve um treino bem elaborado, né? Pelo menos eu tentei elaborar ele da melhor forma possível, e tanto foi que surtiu um bom efeito. Com pouco tempo, 20 dias, ela teve uma resposta positiva, né? 20 dias é muito pouco tempo. Então imagine você se dedicando 3 meses, 2 meses, né? É interessante que você desenvolva objetivos palpáveis para os seus clientes, para os seus alunos, para que eles possam se sentir motivados a treinar e a realizarem movimentações. Então ninguém vai chegar para a pessoa dizendo: você tem que fazer aqui 20 pull-up daqui a um mês, e o cara faz 2, né? Não vai fazer 20 pull-up. Vamos desenvolver objetivos palpáveis, treinadores. Usem do bom senso, né? Tenham consciência do que vocês falam para os alunos, que vocês prometem a eles, né? Às vezes a galera promete coisas ou fala coisas que são totalmente sem nexo, né? E isso frustra o seu cliente. Não frustre os seus alunos, né? Motive-os, tente fazer com que eles vão desenvolvendo, entendam o passo a passo do treinamento, né? Às vezes eu escuto muitos treinadores falando: pessoal, mas eu tenho alunos que questionam tudo que eu vou aplicar nele, tudo que eu vou fazer. O cara: mas por que eu vou fazer isso? O que? O cara, na minha opinião, vou fazer aí 15 anos de profissão, né? Tá perto, mais ou menos uns 6 meses aí eu completo esse período, né? Exercendo a profissão de educação física. E todas as vezes que eu tive um questionamento de um cliente, né? Um cliente entrou e me questionou sobre um exercício, um método, uma forma de estar fazendo, você tem que explicar de forma clara para o seu cliente o porquê, e ele vai entender. E quando ele entender, ele vai parar de lhe questionar.
né? Então, os questionamentos às vezes acontecem porque os clientes ou eles não entendem o que você está querendo fazer, às vezes nem você mesmo entende, né? A galera aplica muita coisa sem saber o que está fazendo, né? Eu vou fazer aqui uma série com o cara aqui, vou fazer 5, 7, 10. Vai fazer, mas por que 5, 7, 10? Não, porque eu acho que tá certo. Nossa, justificativa fraca. Desse jeito, você pegar um aluno questionador, você vai ter muita dor de cabeça. Ele vai questionar tudo porque você não sabe nem explicar para ele o que você está fazendo, né? Então, é interessante que você, professor, treinador, saiba explicar o que você está aplicando, por que você está aplicando, por quanto tempo vai aplicar aquilo, né? Por quanto tempo isso vai funcionar, por quanto tempo, né? Qual período eu vou conseguir realizar isso de forma exímia e vai me dar resultado, né? Nenhum treinamento, galera, ele dá resultado para sempre. Aprendam isso. Você vai achar um método de treinamento, você vai desenvolver aquele método naquele cara, ele vai ter resultados positivos. E a partir do momento que você repetir o mesmo padrão, o mesmo perfil, o teu corpo vai se adaptar. E quando o teu corpo se adaptar, ele vai parar de evoluir. Simples assim, né? Até é meio triste, mas é a realidade. Então você precisa estar toda hora se atualizando, tendo novos métodos de treinamento, entendendo novas formas de desenvolver aquela capacidade no teu aluno, no teu cliente. Porque se você não souber fazer isso, você vai ser aquele treinador de largada, né? É o cara que trabalha muito bem com iniciante. Vou lá, trabalho iniciante, com 6 meses eu não sei fazer mais nada, né? Com 6 meses, se você for um bom treinador e dedicar tempo planificando o trabalho dos seus alunos, né? Uma planificação bem feita durante 5 a 6 meses. Então, com 6 meses, vai estar terminando um ciclo, um macrociclo. Então, quer dizer, você vai ter muita coisa para fazer. Tem treinador que todo mês bota um método diferente. Então, todo mês eu vou botar aqui uma coisa diferente. Esse mês aqui eu vou fazer combinado, mês que vem vai ser carga concentrada, no outro mês vai ser carga distribuída, no outro mês eu vou fazer exercícios diferentes, né? Vou fadigar tudo junto. Cara, tá queimando ficha. Não tá dando tempo pro teu aluno se adaptar aos estímulos que você tá dando, né? Não tá deixando o corpo dele responder à atividade. E acaba machucando o cliente, gastando suas cartas todas num período muito curto. Então, pensem, a ginástica no CrossFit, no multimodal, pessoal, ela é muito semelhante ao LPO, né? Nós do CrossFit, nós deformamos o esporte olímpico, né? Apesar disso parecer um pouco grosseiro, né? Nossa, pressão, que expressão grosseira, né? Deformando, cara, infelizmente, grosseiro ou não, né? É a realidade, né? O CrossFit, ele pegou os esportes olímpicos, pegou o LPO e pegou a ginástica olímpica, 2 esportes de extrema exímia, extremamente criteriosos, extremamente específicos, né? Extremamente localizados, e ele fez um Frankenstein, ele misturou tudo. E quando ele misturou tudo, ele criou coisas que ninguém sabe ainda solucionar as problemáticas, né? Porque no LPO eu tenho que levantar uma carga máxima. E aqui no CrossFit eu tenho que fazer 50 movimentos com uma carga média, uma carga leve, talvez, né? Na ginástica eu tenho uma apresentação de 5 minutos, 6 minutos, onde eu tenho que mostrar exímia, controle do meu corpo e tudo mais. Aqui no CrossFit não, aqui no CrossFit eu tenho que fazer 20 minutos com movimentos ginásticos continuados, realizar 1000 movimentos, 600 movimentos, tipo um Atalanta daquela lá que a gente viu no Games, né? Uma milha antes, uma milha depois, 600 movimentos, galera, 600 movimentos em uma sessão de treino. Minha Nossa Senhora, né? Isso vai de encontro com qualquer lei de treinamento esportivo. Não tem nenhuma lei que corrobore de forma positiva com isso, né? Agora sim, existe. É o esporte que a gente escolheu pra gente, né? É o esporte que a gente chama de meu, né? É o meu esporte, é CrossFit. Uma hora eu vou ter que fazer essas 600 repetições lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar e desenvolver de forma paulatina e com calma essa minha capacidade de realizar essa tarefa um dia, 600 movimentos num treino. Nossa, 100 handstand push-up, 200 pistol, 300 por ano. Minha Nossa Senhora, né? Manguito rotador grita, né? Mas é possível,
Da mesma forma que é possível um indivíduo correr uma ultramaratona, né? O que é preciso ser feito? É preciso treinar, né? É preciso seguir as fases do treinamento, seguir o processo de evolução, ter paciência, né? Na nossa aula de LPO que a gente teve no domingo com o Serafim Velho, né? Foi uma das dicas que ele deu para quem está praticando LPO dentro do CrossFit, tal. Tenha paciência, muita calma nessa hora, galera. O que você vê aqueles atletas olímpicos fazendo lá, eles levaram anos e anos e anos para construir, né? Então, você vê o Serafim veio dar aula comigo, né? O Serafim falou que já chegou a treinar 7 horas por dia. O Serafim Velho tem 23 anos de prática de LPO. 23 anos. Talvez muitos aqui que estão assistindo a live não tenham nem essa idade. 23 anos, né? Eu tenho 36 anos, então quer dizer, se eu tirar 23, eu teria 13 anos. Se eu tivesse começado a treinar com 13 anos, eu teria o tempo de esporte que ele tem hoje, né? Então não dá pra gente se comparar com esse tipo de pessoa. Você começou a treinar CrossFit aí há pouco tempo. Comecei a treinar há pouco tempo, pressão, não. Tenho aí 2 anos. Cara, 2 anos, treino todo dia. É a primeira dúvida. Porque se você treinar 2 a 3 vezes na semana, com 2 anos você fez 1. Né? O seu tempo de experiência na modalidade é muito baixo, né? O nosso esporte, por mais empírico que ele seja na sua iniciação, né? Por mais, como é que eu vou dizer, autodidata, entre aspas, que o rapaz que criou, o senhor lá, que é o Greg Lesman, fez, ele mesmo já fala na própria apostila do Level 1, dentro do CrossFit, até 1 ano de treino, 1 ano, 12 meses, você ainda é um iniciante, né? Então, controle as suas crianças, né? É comum nós temos alunos que são muito empolgados, que querem fazer tudo do dia para noite, querem fazer hoje, amanhã, extremamente ansiosos, né? A ansiedade é o mal do nosso século. Mas controlem essas crianças, porque eles precisam entender isso. Leva tempo para se tornar um atleta exímio, para assim entrar na forma física do nosso esporte, né? Para entrar numa forma atlética, como se chama. Então, entenda e explique para isso para os seus alunos, né? Recomendo demais que vocês pratiquem a modalidade, né? Praticar a modalidade abre os olhos do treinador para o que está sendo prescrito, o que vai ser passado, como você está fazendo, né? E se você conseguir somar a parte teórica com a parte prática, você vai ter uma tendência de ser um treinador excepcional, beleza? Né? Dá logo febre, né não? A galera dizendo aqui, tu é doido. Personal LPO falam em 2.000 horas de treino no ano para ficar bonzinho. Tem uma margem de horas de treino por ano na ginástica. Cara, a ginástica, ela não... Eu já fiz alguns cursos de ginástica nacionais e internacionais, certo? Já conversei com alguns treinadores de renome nacional. A ginástica, ela não trabalha necessariamente por tempo de treino, né? Porque se você colocar 2.000 horas por dia, se for dividir por 365, vai dar aí em torno de pouco menos de 6 horas por dia, né? Então, quer dizer, para eu bater 2.000 horas de treino em um ano, eu levaria pouco menos de 6 horas por dia. Para eu bater 2.000 horas de treino em 2 anos, levaria pouco menos de 3 horas de treino por dia. Para eu bater 2.000 horas em 3 anos, eu levaria pouco menos de 1h30 de treino por dia. Então, partindo nessa progressão de tempo, né, para eu bater 2.000 horas de LPO, treinando somente LPO, né, é muito importante frisar isso. Não estou falando do treino do cross de modo geral, estou falando específico. Essa colocação que o Hugo fez é uma colocação pertinente. Alguns treinadores de LPO realmente recomendam esse período de tempo como um período mínimo para você ser um levantador bom, né? Ter domínio sobre a movimentação. Então, galera, 2.000 horas vai representar 1h30 de treino por 3 anos. Você treina 1h30 por dia
durante 3 anos. E olha que eu tô contando os domingos, viu, papai? Tô dividindo por 365. É por 340 e pouco não, viu? Tô botando só dia útil não. Tô botando o domingo na parada aí. Então, galera, é preciso ter muita paciência e muita calma. E se você quer realmente melhorar, né, tem uma deficiência, trabalhe ela de forma específica, né, pontual. Tirem um tempo para trabalharem de forma pontual a deficiência de vocês. Vocês vão ter resultados muito mais rápidos do que fazendo planilha coletiva, do que treinando com os coleguinhas. Treinar com os coleguinhas é maravilhoso. Nossa, nada melhor. Nada melhor do que estar do lado de um amigo, do que você estar com um coleguinha ali treinando e tal. Poxa, isso é maravilhoso. Mas treinar de forma específica vai resolver o teu problema de forma específica, pontual, lá na essência do teu problema. Então aqui no box eu tenho essa oportunidade, eu recomendo muito às pessoas, né? Eu faço planilhas de treinamento para os alunos, além do cross. Eles fazem a planilha, fazem o cross, né? E eu posso dizer hoje, já tem mais ou menos dois anos e pouco que eu faço, que eu optei por essa metodologia, né? Eu meio que desisti dessa metodologia de treinamento coletivo, todo mundo fazia uma planilha de 2, 3 horas e tal, 3 horas de tanto de treino, né? Nossa, todo mundo exaurido, esgotado. E optei por essa estratégia nova, né? Uma estratégia pontual, específica, localizada. E, cara, os resultados com os alunos são infinitamente melhores, né? Aluno desbloqueando movimento que não conseguia fazer há muitos anos, aluno conseguindo melhorar as movimentações de movimentos que nem treina na planilha específica, né? Eu já tive casos e casos aqui. Tive um caso de um aluno que conseguiu fazer muscle up e muscle bar fazendo a planilha de treino básico, deadlift, supino e agachamento, treinando o básico. Em menos de um mês o cara desbloqueou movimentos que não tinham absolutamente nada a ver de forma direta com aquela movimentação que eu estava treinando. Mas nós sabemos, né? Se eu faço um deadlift, eu melhoro a minha pegada, minha força melhora de pegada, né? Se eu faço um supino, eu melhoro a minha empurrada, né? É uma coisa, como eu já disse, o nosso esporte ele tem uma vantagem em relação aos outros esportes. A nossa prática esportiva já é o movimento em si, né? Já é prático. Então, a necessidade de transferência dessa força que você conquistou, ela é menorzinha, porque ela já é muito específica, já é o movimento que você está realizando, né? Então, isso é uma vantagem dentro do nosso esporte, uma vantagem muito positiva, corrobora de forma positiva para todos nós. Beleza? Então, galera, já passei de 1 hora aqui dando aula para vocês, falando, e eu falaria o dia todinho, porque o tio Pressão gosta de falar, viu? Então, agradecer aí a presença de quem assistiu a aula, que teve comigo aí nessa 1 hora na hora do almoço, tá bom? Né? Quiser bater uma fotinha com o tio Pressão, fotinha 3, 2, 1, tchan! Valeu, galera, espero que tenham gostado da explanação relacionada à ginástica e ao nosso esporte. E domingo tem aula, hein? E tem um convidado super especial no domingo. Organiza aí, pessoal. Valeu, tenham uma boa quarta-feira, galera. Abraço.